Muito bem, estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Olha só aqui ao meu lado, doutora Thaís da Fisiocare e também a doutora Fran. Prazer em recebê-la. Uma boa tarde. Tudo bem, meninas? Boa tarde, Mari. Boa tarde. Mais uma vez aqui, né? Sempre uma oportunidade para a gente estar falando de qualidade de vida, né? E falar um pouquinho da Fisiocare, sobre fisioterapia. E hoje uma novidade, né? Que a gente tem uma companheira aqui. É verdade. A Fran, que também é fisioterapeuta da Fisiocare, especializada em RPG. Todo mundo gosta bastante, quer saber, né? Então a gente vai falar um pouquinho de tudo sobre isso. Tudo bem, Fran? Tudo bem, obrigada pelo convite, de estar mais uma vez de estar aqui hoje para poder tirar algumas dúvidas, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o RPG, que é a Reeducação Postural Global. A gente vai inicialmente falar um pouquinho das patologias de coluna, né? E debater o assunto sobre a importância do RPG e quando procurar o RPG, quando se achar necessário. Ai, que bacana. A gente tem até algumas fotos aí para mostrar, né, tá? Em que momento as pessoas devem procurar o RPG, assim? Só quando tiver uma dor ou não? Então, no momento da dor, não tem como fazer o RPG. Tá. Né? Então, são posturas, né, que exigem bastante do corpo. Então, no momento da dor, a gente faz a fisioterapia convencional. A partir do momento que cessou essa dor, a pessoa já se sente melhor, vai começando aos pouquinhos com RPG, porque ele é bem puxado, né? Apesar assim, tem pacientes da terceira idade, tem adolescentes, né? Tem de todas as faixas etárias. Mas principalmente quando não estiver com dor. Bacana. Na verdade, o RPG ele serve como prevenção, né? Então, a gente vai mostrar algumas fotinhos de posturas erradas, tipo, na adolescência, uma escoliose, o adolescente ainda não sente a dor, mas ele sente a postura errada, esteticamente, quando ele se olha no espelho, ele percebe que é uma postura errada. Então, ele não tem a dor. Ele entra como uma prevenção para prevenir a dor que ele possa ter. E quando ele já tiver a dor, igual a Thaís comentou, não pode ser no ponto agudo, né? Aquela dor exagerada, que ele não consegue nem sentar, fica muito tempo em pé. Então precisa aliviar um pouco. Quando as primeiras sessões do RPG vai aliviar totalmente a dor, as duas, três sessões, ele já vai perceber que aquela dor que estava incomodando um pouquinho, que ficou um pouquinho da fisioterapia, vai ser eliminado. Bacana. Agora, assim, qualquer pessoa pode fazer o RPG no sentido de, uma pessoa que trabalha muito de pé, uma pessoa que trabalha muito sentado. Todo mundo tem um problema de postura, de não saber como sentar, como ficar, enfim, muitas pessoas que ficam de pé. Que momento ela pode fazer um RPG para ela diminuir um pouco a dor? Porque tem trabalhos e trabalhos, não é? Isso na verdade, a postura errada, todos nós temos, de uma maneira um pouco mais acentuada, um pouco menor, nós temos a postura errada, porque a ação da gravidade cai sobre todo mundo. Então, hoje em dia, antigamente se achava que a hérnia de disco, por exemplo, era uma postura de pessoas mais idosas. Hoje não, você encontra uma hérnia de disco, por exemplo, com 20 anos. É verdade. Né? Então, você precisa primeiro passar no especialista, fazer uma avaliação postural, porque o RPG ele vai trabalhar com a postura, mas em tudo. Então, se for uma pessoa que é um pouco sedentária, que é encurtada, vai precisar fazer. Uma outra curiosidade também, pessoas que têm problemas respiratórios também faz o RPG, porque trabalha com padrão respiratório. Que bacana. Então, às vezes não é só a postura. Então, vai desde adolescente até idoso, classificado pelas dores que ele apresenta. E se for pacientes como asmático, DPO-cítico, que já são uma asma mais para a pessoa mais velha, né, uma característica um pouco mais diferente, também é trabalhado. Porque a própria postura, né, pode interferir também na respiração, né? Então, aquela pessoa que é muito cifótica, né, ela começa a cansar muito, né? Ou a pessoa que tem uma hiperlordose, ela tem um abdômen muito fraco, né? Então, tudo isso vai trabalhar também no RPG, né? Coisas que a gente nem imagina. É verdade. Incontinência urinária, né? Pode tratar gestante, né? Então, é global. Nossa, muito global legal. mesmo. Do jeito que eu tô sentada aqui, tô certa? Inicialmente, sim. Inicialmente, sim. Entendeu? Na verdade, na hora que você percebeu que a gente estava falando de postura, você arrumou. É essa questão que o RPG trabalha. Eu dei uma levantadinha. Eu tava assim, gente, vou mostrar pra vocês. Mostra essa câmera aqui. Eu estava assim, ó. Ela foi falando, a Fran foi falando, a Thaís foi falando, eu fui me abundando aqui e fui ficando retinha. Isso mesmo. Então, quando a lei da gravidade age, a gente vai assumindo as posturas mais cifóticas, né? Sim. E aí, quando alguém comenta, por exemplo, adolescente, está lá no computador e a mãe entra, arruma essa postura. E ele se arruma. Só que 2 segundos depois ele volta. Por quê? Porque essa postura ela não foi feita para manter.
rápida. Né? Ela estabiliza. A gente pode ficar conversando o dia todo em pé, que a gente não desmonta, a gente permanece na postura. Né? E aí a gente reeduca isso. A gente começa a convencer o cérebro que até então o seu cérebro está achando que essa postura aqui é a certa, porque a vida toda você andou assim. E quando a gente faz o RPG e começa a deixar você numa postura mais ereta, você vai sentar reto. Então a próxima vez que você for sentar nessa poltrona, você já vai sentar da maneira correta. Vai ser automático, você vai né? reeducar. Vai ser automático. Você nem vai perceber. O cérebro, né, que vai adaptar isso. Isso. Então, trabalha, né, a postura para o cérebro se conectar. É verdade. Ao corpo. Até a questão da postura, até as mulheres, né? As mulheres que ficam mais retinhas, até emagrece. Isso. Não é verdade? Fica mais a barriga elegante. que estava assim vai ficar mais assim. Fica mais elegante. Não é? Né? Até um comentário legal, esse que você falou das mulheres. Né? Às vezes as meninas acabam tendo no hiperlordose, que é aquele bumbum um pouquinho mais levantadinho, o peitinho mais para fora, na fase da adolescência. E aí, quando ela vai ser mãe, ficar gestante, ela vai piorar isso aí. Então, às vezes, aquela senhora que nunca trabalhou, não carregou peso, dona de casa, tudo tranquilinho, mas ela tem uma dor lombar. Por quê? Porque foi durante as gestações, foi durante a adolescência, e aí foi piorando. Nossa. Então, às vezes, não é só porque as pessoas são cifóticas, mas são porque, às vezes, elas são um pouco mais empinadas. Entendi. Olha pra você ver, né? Tem tanta coisa, né? Tanta posição. Bom, mas enfim, vamos mostrar as fotos, então, pra gente até poder comparar e visualizar as posições, né? O que é certo, o que é errado. Dá uma passadinha aí, meninos, pra gente poder acompanhar aí a foto. Vamos lá, vamos mostrar, então, a coluna. Isso seria uma coluna normal, né? Então, para a gente entender que a gente tem uma lordose cervical, que ela é um pouquinho para dentro, a torácica também um pouquinho para fora, a lombar para dentro. Então, a coluna não é totalmente retinha, ela tem suas curvaturas normais. Né? Então, a gente tem que sempre estar trabalhando em cima dessa postura da coluna. Tá. Dá pra gente entender aí mais ou menos, isso. Né? Pode ir passando aí, meninos, que a gente vai até comentando. É isso que é bacana, a gente poder também acompanhar e a gente poder olhar pra nós mesmos, né? E poder olhar no espelho e falar, olha, eu acho que não tá legal isso, né? Tá na hora de procurar, né? Uma orientação. Então, é a gente se olhar mesmo, né? Porque o espelho não engana, não é? E você pode fazer isso em casa. Você pode, por exemplo, hoje, quem está nos assistindo, pode colocar uma roupa mais íntima, tipo uma calcinha, um sutiã, um biquíni, né? E fazer uma avaliação, perceber se o seu ombro direito está mais alto que o esquerdo, se o seu quadril está um pouquinho mais rodado, né? Você pode perceber que nós somos exatamente de um lado como do outro. Então, se o seu ombro não está exatamente na mesma altura, você está começando a ter uma escoliose. Principalmente quem usa a bolsa de um lado só. Isso. Não é? Toda mulher tem uma leve escoliose por esse motivo. Adolescente hoje em dia usa eu mochilas. uso bolsa do lado direito. Muito eu preciso começar a usar do lado esquerdo, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, eu se tô aqui falando, mas tô me consultando, viu? Gente, adoro me consultar aqui no programa. Não tenho tempo de ir na consulta, né, das meninas, né, particular, eu faço uma consultinha aqui, né? Nossa, lembrei, meu ombro tá meio assim, então deixa eu colocar a bolsa mais pro lado esquerdo, porque isso acontece bastante, não é? Uma outra coisa, por exemplo, às vezes quando você era criança, isso é super comum, a criança quebra o tornozelo, ficou enfaixado, começou a ter uma postura errada, começou a andar de maneira errada, porque até você ter a firmeza e voltar a pisar com firmeza com aquele pé, você rodou o quadril. Aí quando você olha no espelho, aparentemente entre o ombro e o quadril tá tranquilo, mas teu pé tá rodado. Ou às vezes tem algum problema no joelho também, né? Problema no joelho, problema de quadril. Então, tudo isso interfere, desde a pontinha do pé, calçado, bastante, principalmente criança, tem que tomar bastante cuidado. Por isso que a gente fala, a criança não pode usar salto, né? Então, por causa disso, da postura. Então, tem que sempre estar adaptada. A criança tem um pezinho bem chatinho, né? Então, ela vai trabalhar para fazer uma postura normal do pé. Pois é, por isso que é importante, né? Pode passar, meninos, pode passando aí as imagens, a gente vai mostrar. Olha só. Isso, alguns desvios, os desvios que a gente estava falando, né? Isso. No primeiro seria uma postura normal, então a coluna normal. Na segunda foto já seria a hiperlordose, né? Aquela com o bumbum arrebitado, barriga para frente. A gente comentou das mulheres. Isso, que geralmente nas mulheres. E a terceira já é a coluna retificada. Né? Então, a gente vê a coluna bem retinha. Geralmente, essa pessoa tem uma hérnia de disco lombar. Né? Na segunda também pode ter, mas essa da coluna retificada, as pessoas reclamam muito, eu tenho muito encurtamento. Né? E na quarta, que a gente vê bastante, principalmente nos adolescentes, que eles acabam não tendo dor, que é a escoliose, que é um desvio lateral da coluna. E vocês podem detectar rapidamente? Isso, a gente faz uma avaliação postural.
Se puder pôr de novo a segunda imagem, a primeira essa imagem que a gente acabou de ver. Pode voltar, meninos, um pouquinho essa imagem. É interessante a gente falar, porque é o seguinte, quando a gente faz uma avaliação postural, a gente coloca o paciente nessas posições da figura que vocês viram. E na segunda imagem, a Thaís comentou que ela tem uma hiperlordose, então tem o bumbum mais arrebitado, mas ela é cifótica. Por que isso? Porque quando você começou a ficar mais arrebitada, a sua postura te levou para frente, porque senão você ia cair para trás. E aí você ficou com uma hiperlordose e uma hipercifose. Então você vai precisar trabalhar os dois. Porque seu ombro já foi para frente, sua cabeça já está anteriorizada. Então não é só o bumbum. E por isso da importância de fazer uma avaliação postural com um profissional adequado para ele já trabalhar tudo. Porque o RPG trabalha postura. Mas se durante a avaliação ele perceber que você tem um encurtamento de pernas, que é super comum, né? Isso daí você pode trabalhar no RPG. Pode mudar de foto, meninos, pode mudando. Então, é isso que é bacana, né? Principalmente, pode mudar, tá, meninos? Outra coisa, olha só, olha ali, até para as pessoas entenderem, esse né? é o disco intervertebral, né? Então, conforme a gente anda, tem uma sobrecarga, vai fazer esse movimento nele, né? Então, ele pode ser muito comprimido, dependendo da postura, ele vai ser mais comprimido atrás ou na frente, que é aquele caso que a gente pode vir a ter uma hérnia discal, né? Uma compressão ali naquele local que provoca dor. Né? Então, pode ser por causa da musculatura, ou encurtada ou muito alongada. Né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar no RPG. É importante a gente citar que as pessoas que já têm uma patologia podem fazer o RPG também. Né? Então, ela vai tanto prevenir quanto tratar. Às vezes a pessoa fala, tem uma hérnia de disco, estou com muita dor. Ele vai tratar aquela fase aguda, quando estiver na fase crônica, né, já mais estabelecido, vai começar a fazer o RPG. É uma prevenção até para não ter que fazer uma cirurgia, né, que é super invasiva, a cirurgia de hérnia de disco. É verdade. Então, uma lesão, um trauma, uma fratura de coluna, ou mesmo de um membro que afetou uma pessoa que teve que fazer uma prótese de quadril e às vezes afeta a postura, acaba jogando mais para um lado. Então, todos esses quadros são trabalhados no RPG também. Legal. Vamos lá, vamos para a próxima. Pode passar, meninos. Olha só a gestante. Isso, a gente comentando da gestante. Então, olha o que aconteceu com a coluna dela lá. Ela foi preciso ir um pouco para trás, porque senão ela ia cair, ela ia perder o desequilíbrio. Quanto mais gestações, mais ela vai ter a hiperlordose. Né? E que depois, quando ela for carregar o bebê também, ela acaba fazendo uma cifose, né? Principalmente se ela não tiver os membros superiores bem fortalecidos. Então vai compensando uma coisa na outra. Na outra, quer dizer, do pontinha, aí no fio de cabelo até dando pé, né? Que vai cuidar o RPG, né? Tudo. Literalmente. Pode passar, meninos, pode passar. Uma lombocetalgia, né? A gente vê os pacientes chegando sempre travados, né? Aquela dor que trava. Aquele ciático, o pessoal fala? Isso, ciático, né? Então, o músculo geralmente está muito comprimido, está ali muito tenso, né, muito encurtado, está comprimindo esse nervo. Então, trabalha também no RPG. Então, por isso da importância de você alongar os membros inferiores, as pernas. Porque você tem uma dor lombar e os músculos estão tão encurtados que eles estão apertando o ciático. Então, conforme você vai alongando, vai fazendo as posturas, globalmente, por isso, reeducação postural global, pega tudo, né? Você vai deixando espaço para que o ciático não doa. Porque a maioria das pessoas que tem dor lombar, refere-se dor irradiada, ou para a perna direita ou esquerda, ou ambas. Mesma coisa para os braços, tem problema cervical, vai radiar tanto para o braço esquerdo quanto para o direito. Se essa pessoa ela é tensa durante o trabalho, ansiosa, quer terminar o trabalho antes, às vezes ela nem tem uma hérnia de disco, mas a parte superior aqui do trapézio carrega muita tensão e aí fica com dor nos braços. Olha só. Então é o mesmo esqueminha daquela foto que mostrou sobre o quadril, também pode ser para o braço, né? Para a escápula. Porque vai afetar da mesma maneira, os músculos também vão ficar encurtados. Às vezes ela tem uma dormência lá na mão, acho que é um problema na mão. Eu tô com síndrome do túnel do carpo, tendinite. Não, pode ser uma compressão aqui na cervical que vai irradiar para todo o seu membro, por isso que está formigando sua mão. Uau, que coisa. Não, vamos para a próxima. Olha só.
Então, no caso da lombociatalgia, né, para a gente entender que pode ter dores, né, tanto na parte anterior de coxa, parte lateral, parte posterior, lateral de pé, né, então todas essas dores a gente tem que avaliar, né, para ver se é um problema da coluna. É o mesmo caso da mão. Então, a gente tem uma dor lá no pé, né, e às vezes está achando que torceu o tornozelo, né, tem uma tendinite, e pode ser da coluna também. Pode passar, meninos. Pode passar aí as imagens para a gente ir acompanhando, né, um pouquinho do RPG aqui com a doutora Fran e a doutora Thaís da Fisiocare, que está sempre aqui com a gente toda semana no programa. Olha só, me conta. Isso, aí seria uma osteoartrite, que é o famoso bico de papagaio. Então também interfere bastante, fica pinçando a musculatura, né, comprime bastante as vértebras. Também o RPG pode trabalhar tudo isso. Olha só. Bom, assim, até para as pessoas entenderem, né? Se hoje a preocupação dentro das empresas é justamente com os funcionários que ficam muito de pé ou sentado, mas que fiquem numa posição adequada, que fiquem com uma cadeira adequada e com os pés adequados também, né? Essa é uma grande preocupação hoje das grandes empresas, justamente para não ter funcionário fora da empresa, né? De licença, não é? Hoje em dia tem uma pesquisa que foi feita recentemente que os seres humanos estão crescendo mais. Então a tendência é ter indivíduos muito maiores e as adaptações não estão sendo tão igual a esse crescimento. Então hoje em dia tem algumas cadeiras articuladas, né, mas que não são todas articuladas. Então às vezes o indivíduo alto vai ficar meio cifótico e o indivíduo pequeno vai ficar com os pés para cima, com os pés levantados. Isso aí vai deformar a postura. Nossa. Por isso a importância da ginástica laboral na empresa, né? Uma avaliação do fisioterapeuta dentro da empresa, onde a gente pode avaliar uma melhor postura em frente ao computador, em frente até mesmo uma linha de produção, onde a pessoa fica o dia todo em pé, né? Às vezes chegam a ficar 8 horas sem intervalos, então precisa fazer uma avaliação, né, para que esse funcionário não fique fora, porque se você for tratar uma hérnia ou alguma coisa mais voltada para o caso de patologias como LER e DORT, que você pega na empresa, você vai ficar 6 meses afastado, coisa que você poderia ter prevenido em 5 minutos de exercício, de uma orientação dentro da própria empresa. E assim, são patologias que você vai carregar para sempre, né? Porque a partir do momento que você teve uma tendinite, uma bursite, você tem a tendência a sempre ter. Principalmente se você está fazendo aqueles mesmos movimentos, né, ou trabalha muito numa postura só. Então a gente imagina uma caixa de supermercado, toda hora ela está girando para um lado, gira para o outro. É muito movimento rotacional da coluna, né, então dá uma sobrecarga muito grande nessa musculatura. Olha só, vamos passar, pode passar as imagens, meninos, pode passar. Olha só, a compressão cervical. Era o que a Fran estava falando, né? Exatamente, dá para ver especificamente. Isso, aí, ali a gente vê é. um bico de papagaio que está comprimindo a musculatura, comprime os nervos, raízes nervosas, então pode dar formigamento nas mãos, parestesia, dor, né? Então a pessoa fica bastante debilitada. Pode passar, meninos, pode passar aí as imagens, que nossa, o tempo está esgotando já, né? Nossa, já, que horror, como o tempo passa rápido, eu quero ver todas as imagens. Eu vou até pedir para os meninos colocarem um pouquinho no final ali, pra gente, eu vou pedir para os meninos colocarem, meninos, coloca nas 3 últimas imagens aí do final, aí das fotos, até pra gente acelerar um pouquinho o processo. E assim, o RPG, ele pode ser feito quantas vezes por semana? O ideal seria que você faça uma vez por semana, né? A não ser que seja um caso mais específico, aí a gente pode indicar 2 vezes por semana. É uma vez para isso mesmo. Então a gente vai promover alongamento, fortalecimento da musculatura que está fraca e alongar a musculatura que está enrijecida, que está encurtada. E você vai passar a semana inteira educando o seu cérebro que aquela era a postura correta. Então, nas primeiras semanas, nas primeiras sessões, você sai de lá totalmente ereto. Você tem essa sensação que você saiu reto de lá. Até cresce, né? Cresce. Na verdade, você realmente cresce, né, Thaís? Você chega a crescer de 2 a 3 centímetros. E aí você sai com essa sensação. Aí no 3º dia você já começa a voltar à postura, a lei da gravidade, o seu trabalho, isso vai interferindo. E conforme vai passando a 5ª, 6ª sessão, esse tempo de você ter a sensação da postura reta vai aumentando. Quando você termina o RPG, a ideia é que você sempre tenha essa postura reta, essa correção postural.
E quando você começar a sentir uma leve dor, você vai e faz as manutenções, que são de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, dependendo da patologia. Faz 2, 3 sessões só para manter, porque você já foi educado, você só precisa ser reeducado quanto a isso. Mas isso que a Thaís falou é interessante, ela citou uma coisa que faz o tratamento, mas volta a fazer a mesma coisa. Então, que nem ela deu o exemplo de carregar caixa, por exemplo. A postura não deve ser feita assim. Então, você deve fazer o tratamento, mudar o que você faz, né? Então, sair do emprego, talvez, diminuir a carga horária, uma coisa mais ou menos assim. Muito bem, vamos passar a última foto ali só pra gente entender um pouquinho? Eu só vou pedir mais 2 minutinhos aqui, produção, pra gente colocar essa última imagem, até pra gente poder, acho que é os exercícios, alguma coisa do tipo, né, tá? Vamos colocar ali, só pro pessoal, não, tudo bem. A gente espera, a gente aguarda um pouquinho, mas antes da gente mostrar, acho que é a última foto, se eu não me engano, vamos falar um pouquinho do telefone da Fisiocare, o endereço, tá? Nosso tempo está esgotado. Então, a Fisiocare, né, nós atendemos todas as especialidades da fisioterapia, né? E a gente fica na rua Dom Aguirre, número 574, aqui no centro mesmo de Bragança. E o telefone, para você que tiver alguma dúvida, é 4034 5308. 4034 5308. Muito bem. Os meninos colocarem as imagens? Pode colocar. Olha só para vocês entenderem o certo e errado, a gente até comentou da bolsa, né, Fran? A bolsa errada, sacolas. Olha só, tá aí. Né? É bom ter uma orientação também desde já para as crianças, porque hoje em dia os materiais, eles levam materiais para casa e trazem o material de casa, então é muito pesado. O ideal é que você carregue 10% do seu peso. Muito bem, tá aí para vocês algumas dicas bem rápidas, né? Até em relação ao RPG. Fran, eu queria agradecer a sua presença, né? Obrigada. É bom lembrar o pessoal que está em casa que o RPG é para todas as idades, certo? Isso, é para todos, todos façam uma orientação, uma prevenção, dê uma dica aí para olhar no espelho, para ver como que tá, se já apresentar alguma dor, igual a Thaís falou. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo mais uma vez aqui, a todos de casa, por ter esclarecido um pouco da dúvida e orientar. E quem tiver mais dúvida, quiser esclarecer mais coisas, estamos lá na Fisiocare. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Fran. Obrigada, tá. Até a próxima semana, viu? Mari, Um beijo grande pra você. Beijo. Gente, olha só, eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Deixa eu mandar um beijo especial pro meu querido Sérgio Fernandes, aí meu cabeleireiro, meu maquiador. Um beijo grande. Olha, Espásio Bela Noiva, gente, dia da noiva, você não pode deixar de fazer com ele, porque olha, é sensacional. Cuida de você da hora que você chega até a hora que você sai, linda, maravilhosa, viu? Aí para o seu casamento maravilhoso. Olha, telefone para contato é o 94814 5748, tá? 94814 5748. Um beijo pro meu cabeleireiro, meu mega hair, né? Aí, Sérgio Fernandes. Vou para um rápido intervalo e volto já.